Glória a Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Bendito seja Deus. Meus irmãos e amigos, eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui ao vivo com o programa De Volta para a Palavra, que nós estamos estreando hoje aqui pelo Facebook. E desde já eu saúdo a todos como bem-vindos, a vocês que vão estar conosco, depois vão estar assistindo e ouvindo o vídeo. E nós temos uma proposta com esse programa, que nós pretendemos colocar sempre às sextas-feiras à noite, a partir de 8 horas da noite ou 20 horas. A proposta de nós falarmos sobre temas da Palavra de Deus, porque o nome do programa é De Volta para a Palavra. Então nós vamos estar aqui, eu e meu irmão Erivelto, para falarmos sobre a Palavra de Deus e de alguma forma a gente contribuir para o reino de Deus e para a glória de Deus. Eu sou o evangelista Jorge Nascimento e meu irmão evangelista Erivelto Lopes vai estar trazendo sua saudação inicial para nós nessa noite. Quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo aqui a palavra do pastor Jorge. Nosso propósito aqui é transmitir conteúdos da palavra de Deus que venham não somente edificar os que já creem, como também possa ajudar aqueles que ainda não têm essa fé. O propósito é de falar da Bíblia, do Evangelho, sem nenhum viés denominacional. A palavra pela palavra. Esse é o nosso propósito. Agradecemos a audiência de todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo por isso. E não é diferente. O nosso tema hoje é bem sugestivo. E talvez você até estranhe o nosso assunto aqui hoje. Que nós vamos começar. Digo começar porque nós não temos a pretensão de terminar tudo hoje. Até porque nós queremos ir aqui devagarzinho, porque o nosso objetivo é fazer com que a gente seja entendido no que a gente está falando. E nós não temos propósito aqui de correr. A gente quer que as pessoas entendam o Evangelho. Você que está aí do outro lado, né, tanto aqui no Brasil como fora dele, né, países de língua portuguesa, pessoas que me acompanham no Facebook, vão estar escutando e vendo, né, ou vendo o vídeo gravado depois. E nas outras redes sociais, eu já vou aproveitar aqui para falar do canal do YouTube, que depois nós vamos postar o vídeo inicial do programa também lá, né? Você procura no YouTube o evangelista Jorge Nascimento, você vai me encontrar lá também. Já tem vários vídeos postados lá. Nós também temos o nosso Instagram, né? JG Nascimento 50, para quem quiser acompanhar no Instagram. E depois eu falarei mais sobre as redes sociais. O que eu quero falar mesmo aqui é sobre o que é o Evangelho. É o tema do nosso programa nessa noite. O que é o Evangelho? O Evangelho, né, que é uma palavra que é somente usada no Novo Testamento, que ela denota mensagem de Cristo. Eu não quero aqui me utilizar aqui de termos, né, de difíceis, até porque nosso objetivo é facilitar e não deixar as coisas mais complicadas, né? Mas o significado que nós podemos ter dessa palavra dentro da etimologia dela é que o Evangelho significa boas novas, né? E ela tornou-se um termo
técnico, a gente pode dizer assim, para a mensagem essencial da salvação. Então, por aqui você já vê a importância do Evangelho. E aqui no Novo Testamento, eu vou citar alguns textos, eu não vou ler agora porque eu estou na introdução, depois nós vamos ler alguma coisa. A gente pode ver, né, que no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, na carta de Paulo aos Romanos, a gente vê o Evangelho ser chamado de o Evangelho de Deus, né? No livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê ele ser chamado de o Evangelho da Graça de Deus. E na segunda carta aos Coríntios, a gente vê ele ser chamado de o Evangelho da Glória de Cristo. E na carta aos Efésios, a gente vê ele ser chamado do Evangelho da Paz. Depois, em Apocalipse, ele é chamado de o Evangelho Eterno. Então, isso aqui são denominações, eu posso dizer assim, técnicas, que é utilizada no Novo Testamento para falar sobre o Evangelho, que são as boas novas de Jesus Cristo, né? Embora, né, esses aspectos distintos, né, da mensagem sejam indicados, né, por esses modificadores, o Evangelho é essencialmente um. Né? O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas que existe um outro evangelho que não é o equivalente ao Evangelho de Deus. Por isso, ele é anátema. Resumindo essa introdução sobre o que é o Evangelho, eu quero lhes dizer que o Evangelho é a proclamação alegre da atividade redentora de Deus em Cristo Jesus a favor do homem escravizado pelo pecado. Aí eu convido meu irmão Erivelto para comentar um pouco nessa parte aqui de definição final da palavra Evangelho. Nós temos e notamos que as características da mensagem do Evangelho, elas se apresentam de acordo com a ação divina para o coração do homem. Então, quando Paulo dizia que o alvo da vida dele era pregar o Evangelho da graça de Deus, ele estava enaltecendo a graça divina como meio de salvação, uma vez que o homem não pode salvar a si mesmo. Está impossibilitado pelo pecado. Depois, quando ele faz referência ao Evangelho da glória de Cristo, é porque a glória de Cristo, ela transparece na mensagem do Evangelho, no poder que o Evangelho tem, está ele todo relacionado com a pessoa de Cristo. Cristo foi enviado por Deus para vir ao mundo, dar a sua vida. Isso é a obra fundamental da salvação. Então, a glória de Cristo, o poder, a majestade de Cristo se faz presente no Evangelho. E quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, isto é uma referência que mostra a procedência ou a origem deste Evangelho. É uma mensagem divina, veio do céu, veio de Deus. Já nos profetas e na lei, havia referências a esta mensagem com as características proféticas referentes à pessoa de Cristo. Então, Deus, ele é o autor do Evangelho, porque Deus planejou a salvação dos homens nos tempos eternos em Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho e ele se responsabiliza pela pregação do Evangelho, contribuindo com o Espírito Santo e os dons. Então, essas são as características do Evangelho. E quando Paulo fala sobre o Evangelho da paz, está se referindo à questão que o homem estava em inimizade contra Deus pelo pecado. O pecado torna o ser humano inimigo de Deus. E então Cristo veio realizar a reconciliação
e por meio dela nos trazer a paz. Como disse também o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. E aí, quem quiser ler depois, é bom ler. Está aí a aplicação das palavras aqui, que modificam o termo do Evangelho, sem alterar, no entanto, o conteúdo da mensagem. Amém. Glória a Jesus por isso. A gente viu aí na definição final aí da palavra que o homem, né, está escravizado pelo pecado, né, que é um assunto que está ficando assim difícil, né, de ser falado nas igrejas. Parece até uma coisa assim que eu estou falando, uma coisa de louco, mas está cada vez mais complicado, Erivelto. As pessoas, os pregadores, né, os pastores, claro que existem as exceções, né, de tratar do tema de uma forma direta, para que as pessoas possam saber a situação que elas se encontram espiritualmente diante de Deus. Então, já que o Evangelho é o anúncio das boas novas de salvação, glória a Jesus, nós ficamos sem imagem, né? Ficamos sem imagem. O programa ao vivo é assim, meu irmão. Estamos sem imagem, vamos resgatar ela já já, né? Deixa-me ver aqui. Erivelto vai seguir aqui ainda falando sobre a definição do Evangelho, enquanto nós vamos resolver o problema da imagem aqui rapidamente. Então, irmãos, pode ouvir o som aí que o negócio é primeiro. O Evangelho de Jesus é essa mensagem de salvação que, com o passar dos tempos, ela vem sendo deturpada, ela vem sendo alterada, ela vem sendo desvirtuada das suas características bíblicas. Muitas vezes se prega o Evangelho querendo acomodá-lo ao gosto dos ouvintes. E nós sabemos que isto é uma adulteração. O Evangelho não pode acomodar-se ao gosto das pessoas, porque o ser humano é uma pessoa que é carente de Deus. E uma outra mensagem não vai satisfazer a necessidade da alma humana. A necessidade da alma humana, ela só pode ser satisfeita através da mensagem genuína. Porque essa mensagem traz um poder libertador. Como o pastor Jorge falava há pouco, o pecado ele escraviza o ser humano. Deixa o homem à mercê dos vícios, das paixões, de toda sorte de males que a gente testemunha a humanidade a cometer. E isso está evidenciando essa escravidão. Razão pela qual Jesus, ele disse certa vez a uns judeus que criam nele, como está escrito em João 8, 31 e 32. Se vós credes nas minhas palavras, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecer nas minhas palavras, então verdadeiramente sereis discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então está aí o próprio Cristo falando que no conhecimento deste Evangelho, o homem, o ser humano, encontra a sua libertação espiritual. A libertação do poder do pecado. O poder do pecado é algo que domina as pessoas. É algo que realmente transtorna o comportamento humano. Deixa as pessoas desenfreadas, como o apóstolo Pedro se refere.
um comportamento desenfreado, um comportamento sem rédeas, um comportamento onde a pessoa não tem mais nem sequer o domínio próprio, controle de si. Então, Jesus traz essa libertação e dá ao homem esse equilíbrio, uma mente lúcida, um espírito sóbrio, e a pessoa se torna aquela criatura sã, de espírito e de mente, e com a conduta correta e até exemplar para muita gente. Porque o Evangelho transforma as pessoas. De maneira que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. O que se refere ao homem, o velho homem. O Novo Testamento, ele apresenta bastante essa palavra, velho homem, para se referir à pessoa que ainda está vivendo na prática do pecado. Está vivendo em transgressão, transgredindo a lei de Deus, está vivendo dessa forma que é a maneira velha, porque isso é ultrapassado. O Evangelho trouxe essa novidade. E o novo homem é aquele que é renovado em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus por isso. Estamos com a imagem, porque como eu estava dizendo aos irmãos, ao vivo é diferente, né? Acontecem alguns imprevistos, mas nós já restabelecemos a imagem, já estamos com som e imagem novamente, para a glória de Deus. E como nós estávamos falando, o Evangelho é a anunciação disso tudo que a gente já falou, a respeito do favor de Deus ao homem escravizado pelo pecado. Por que que o homem precisa ser salvo? Vamos tratar aqui agora a respeito dessa pergunta. Por que o homem precisa ser salvo? Porque nós vamos entrar nesse tema aqui. Porque a maioria das mensagens que nós temos ouvido, e quando eu digo isso é nas igrejas, quando você entra nas redes sociais, quando você vê os pregadores ao vivo nos programas televisivos, quando você vê os vídeos postados no YouTube, etc, etc. E está cada vez mais difícil, Erivelto, a gente vê a mensagem do Evangelho abordando o real estado espiritual do homem. Né? Exatamente. Como eu falei há pouco, há muitos pregadores que estão pregando, adaptando a mensagem ao sabor dos ouvintes, ao gosto dos ouvintes. E isso não é evangelho puro, não é evangelho bíblico. É o evangelho que não salva. Eu posso dizer isso. Olha, irmãos, aqui nós não vamos ter compromisso com ninguém, a não ser com a palavra de Deus. Então você vai ouvir aqui o que você não tem costume muitas das vezes de ouvir na sua igreja, certo? Aqui a gente tem compromisso com a palavra de Deus. Por que que o homem precisa ser salvo? Se a mensagem bíblica pregada nos púlpitos, no meio da rua ou em qualquer lugar, através de qualquer meio, não tiver os elementos necessários para que o homem saiba o seu estado espiritual diante de Deus, ela não é uma mensagem autêntica do Evangelho. Concorda comigo? Exatamente. A mensagem autêntica tem que corresponder com as escrituras sagradas e o seu conteúdo, do qual faz parte a mensagem do Evangelho. Então, nós vamos abordar alguns tópicos aqui, dessa vez aqui utilizando os textos bíblicos e definições,
porque nosso objetivo, como eu disse no princípio, é levar o melhor possível de informação para as pessoas que estão conosco nos ouvindo, né? Inclusive eu quero aproveitar para dizer que nosso irmão Pedro está falando pelo chat aí do vídeo ao vivo, mas também nós temos o nosso zap. Eu quero dar aqui no ar para vocês, se quiserem anotar, entrar em contato depois, né? O 83 98715 2875, que é o meu zap pessoal. Você pode falar até agora, que o irmão Pedro vai estar ali prestando atenção, né? E se você quiser interagir conosco, fica à vontade, desde que sejam temas bíblicos, né? Que a gente possa aqui exaurir e contribuir para a edificação das pessoas. Nós estamos abertos a isso, né? Então, por que o homem precisa ser salvo? Né? Porque a partir do momento, Erivelto, que eu vou pregar uma mensagem que eu só diga à pessoa que Deus vai fazer, que Deus está com ela e que vai acontecer e etc, etc, eu acho que está faltando alguma coisa nessa mensagem. Com certeza. Principalmente quando a pessoa ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma, né? Porque quando a gente fala que a pessoa precisa ser salva, né? A gente sempre fala nas mensagens: você precisa aceitar Jesus, você precisa entregar a vida a Jesus. E as pessoas às vezes vão analisar a vida dela e vai dizer: mas eu estou com saúde, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, né? Eu, como é que se diz assim, não tenho uma dor numa unha, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, né? Eu tenho transporte. Então, salvar de quê? Não pode surgir essa pergunta, né? Esse Com cara está certeza. falando de salvação, por quê? Por que eu preciso ser salvo? Está faltando conteúdo nessa pregação que venha suprir essa falta. Isso. Porque o pecador Desse ele jeito. precisa ser conscientizado do seu real estado espiritual. E para ser conscientizado, ele tem que ser confrontado com a mensagem do Evangelho. Veja só, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, diz assim: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui nessa noite, do porquê o homem precisa ser salvo, é porque ele, o homem, está espiritualmente morto em delitos e pecados. Ou seja, fisicamente, a pessoa está viva, né? Está de pé, pensa, trabalha, sente alegria, sente tristeza. Mas espiritualmente, as pessoas, elas que ainda não conhecem Jesus como Salvador, elas estão mortas. A Bíblia diz, né, que quando a pessoa não tem contato que ele tem que ter com Deus, no sentido de ele ter uma comunhão pessoal, ele está morto. Não é assim? Exatamente. Então, fica difícil para os pregadores, né, que principalmente da prosperidade aí, que estão muito em voga, tá falando que o cara tá morto espiritual, né? Porque o pessoal precisa de grana e aí ele tem que dizer o que o cara quer escutar. E aí, geralmente as pessoas vão muitas das vezes a um templo para ouvir esse tipo de mensagem de alta ajuda, né, que é oferecido em alguns púlpitos, em alguns lugares, e as pessoas saem achando até que é isso que Deus deseja para a vida dela, quando na verdade, se ela não teve um encontro ainda real com Jesus Cristo, ela está morta.